Parece que agora todo dia a gente vai ter um caso de alguma pessoa pública da comunidade LGBTQIAPN+, tomando uma trauletada depois de se aliar ou ir buscar algum tipo de alívio ou paz espiritual em alguma igreja. A gente teve nos últimos dias o caso do Lucas Guedes, que tomou uma invertida de uma cantora gospel, depois que ele decidiu fazer um culto ao invés de uma festa de aniversário. Muito recentemente também a gente teve o fim da amizade dos sonhos entre a Fernanda Ganzaroli, que é uma mulher trans, e o cantor gospel João Igor também. Fora os casos de pessoas trans que acabam desfazendo as suas transições para se adequarem aos preceitos religiosos impostos pela igreja, como é o caso da Catilares. Mas e aí, gente, igreja é lugar de pessoas LGBTQIAPN+? Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube. Não se esquece de já começar aqui deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo no Baú também no YouTube. Para apoiar essa produção de conteúdos aqui, faça como os maravilhosos Leandro Lima e Iris Salomão. Os dois se tornaram assinantes do canal e com isso agora eles têm acesso a vários benefícios por aqui. E se você fizer assinatura na categoria de Baús e Raiz, o Baú vai até te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo. Baú! Você ficou sabendo dessa treta que rolou essa semana do Lucas Guedes com a cantora gospel Cassiane? Se você não ficou sabendo, já te adianto que você não perdeu nada. Mas eu vou resumir aqui brevemente o tema, porque é minha missão deixar você muito bem informado sobre conteúdos inúteis também. O Lucas Guedes é um cara famoso na internet por ser basicamente um chaveirinho da Virgínia. Aonde a Virgínia vai, ele tá lá do lado, ele acompanha ela pra cima e pra baixo. E ele é uma figura muito querida no público feminino heterossexual. O Lucas Guedes é aquele gay divertido, animado, que faz careta, faz palhaçada. Enfim, acontece que o Lucas estava organizando a festa de 30 anos de idade dele e ele disse que tinha decidido fazer um culto gospel ao invés de uma festa de aniversário. Quem nunca pensou nisso, né, gente? Olha ele explicando como ele tomou essa decisão. Pra quem não sabe, quem não me conhece, eu escuto muito louvor, né? Eu sou de família cristã e eu tava ouvindo louvor enquanto eu pensava o que eu faria no meu aniversário. De repente tocou um hino e eu comecei a chorar. Muito assim, chorar. E a cabeça minha foi lá pra, tipo assim, eu tive uma retrospectiva. Eu botei lá pro passado. Acabei a chorar. E veio na minha mente muito forte assim: faça sua festa de 30 anos com um culto de ação de graça. Eu falei, mano, ou eu tô ficando muito doido, ou eu tô... O que tá acontecendo? Tipo, eu senti muito assim, ó, e eu... Culto? Não, pera. Vocês viram, gente, como ele é engraçadíssimo, tentando falar retrospectiva, mas se atrapalhando todo? Que coisa, né? Ele diverte a família brasileira mesmo. O ponto é que o Lucas decidiu fazer um culto de aniversário e convidou uma das cantoras evangélicas mais famosas do Brasil, a Cassiane, para cantar nesse culto de aniversário dele. O Lucas Guedes falou que ela topou, mas que depois de ela topar, ela sumiu, ela começou a dar ghosting nele. Até que o Lucas se pronunciou sobre o caso e explicou que não ia mais rolar o culto com a Cassiane cantando. Eu queria muito, mas infelizmente houve aí uma confusão, fiquei muito triste, chorei e só de eu ter falado que eu queria fazer um culto, foram inúmeras tentações de tipo pra não dar certo. Então isso da Cassiane foi um que não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas. Outra vez eu falo e explico aqui pra vocês, mas eu fiquei muito chateado. Mas essa versão polida aí, né, política também não durou muito tempo. Ele fez um comentário respondendo a uma seguidora, explicando que a Cassiane não quis mais cantar, que ela tinha arranjado várias desculpas esfarrapadas, até que eles descobriram o real motivo, que era óbvio que era segundo o que ele falou. A filha da Cassiane entrou nessa confusão toda, desmentiu o Lucas, dizendo que a Cassiane não ia mais no culto do Lucas porque era aniversário da avó dela na mesma data. Ele começou a expor um monte de prints para mostrar que ela já tinha falado sobre esse aniversário com ele e que não tinha problema nenhum até então. Não tô acreditando que eu tô vindo aqui ter que postar print
Porque a filha da pastora, prestem atenção, a filha da pastora comentou num site de fofoca, inusitando que, tipo, ela não quis cantar no meu aniversário, porque era aniversário da avó, sendo que ela tinha confirmado tudo depois, que ela veio cancelar tudo. E todos nós sabemos o motivo e o porquê que a Cassiane cancelou tudo. E isso tá me dando uma tristeza, uma decepção tão grande, ainda vindo de um meio em que eu sou cristão também, eu sou evangélico, de um meio em que eu faço parte. Que vergonha, isso tudo que tá acontecendo, Cassiane. Que feio, tipo assim, eu não esperaria nunca isso. Eu nem acredito que isso tá acontecendo, espero que o acorde assim seja só um sonho. Provavelmente ele acordou no dia seguinte e se deu conta de que não era um sonho, era só o mundo real mesmo. O que o Lucas provavelmente não tinha entendido ainda por esse vídeo aí é que ele nunca pertenceu a esse meio que ele disse pertencer. Ele pode ter tido a sensação de que ele pertencia, mas ele não pertence. Por mais que ele insista, por mais que alguns cristãos forcem a barra para aceitar ele, entre aspas, a igreja é uma instituição milenar. Ela tem os dogmas dela. Tem muita gente que tenta relativizar, passar um pano, usar alguns discursos que Deus ama o homossexual, só não ama o pecado. Mas vamos aos fatos, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A gente pode ir no Velho Testamento, Levítico capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Muita gente defende que o Velho Testamento não é o que norteia a igreja hoje em dia, que hoje em dia a gente segue o Novo Testamento. Então vamos para ele também. Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, herdarão o reino de Deus. Então, gente, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a gente tem trechos bíblicos que não deixam dúvidas sobre como a Bíblia lida com os homossexuais. Então existe uma margem, né, um limite para como a igreja lida com as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. O fato de algumas igrejas dizerem que pessoas da comunidade são bem-vindas não significa que elas aceitem as pessoas exatamente como elas são. No fim do dia, elas vão querer que as pessoas se transformem em outras. A igreja já lida com gays há muito tempo. E como que a igreja lida com gays? Ou eles esperam que os gays se casem mesmo sendo gays e vivam uma vida de mentira, ou eles indicam que a pessoa viva a castidade. É por isso que tem tanto caso de padre gay, por exemplo, porque um dos caminhos mais indicados para os homossexuais na igreja é o da castidade e a vida dedicada à igreja. Não é à toa que quase todo mundo conhece alguém que já teve um caso às escondidas com um padre ou com algum seminarista, porque uma coisa é a imagem para a sociedade, né? Outra coisa é o que a pessoa pratica na vida íntima dela de maneira escondida. Mas independentemente de qualquer hipocrisia, qual tipo de avanço algumas igrejas têm tido nessa frente de como lidar com pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Algumas das igrejas já reconhecem que isso não é uma escolha. Eles já reconhecem que a pessoa nasce LGBTQIAPN+. Isso dá para evoluir porque aparentemente não tem nenhuma passagem bíblica que diga o contrário. Mas isso não quer dizer que, ainda que exista o reconhecimento de que isso não é uma opção, uma escolha, a igreja vai te acolher do jeito que você é. A homossexualidade, do ponto de vista da revelação de Deus, não é o caminho que Deus sonhou para a humanidade. Isso tem que ficar claro. Deus os criou homem e mulher, o homem para a mulher para o homem. Não adianta. E se escutar algum padre, alguém dentro da igreja que diga que tanto faz ser homossexual como heterossexual, que a homossexualidade que Deus fez assim, não é verdade. Não é verdade, isso não é a revelação bíblica, não é o ensinamento da igreja, nunca foi e nunca será. Tá certo? Quem disser isso é uma anomalia. A anomalia que eu estou falando, a pessoa, o cristão que diz isso. Tá certo? Não pode, não é verdade. Não é verdade, a Escritura é muito clara nisso. Homem e mulher Ele os criou, a sua imagem Ele os criou. Do ponto de vista da revelação cristã, judaica e cristã, a homossexualidade é uma ferida. Qual é a origem da homossexualidade? Se discute demais.
se é psicológica, se é genética, se discute demais. Só não é uma escolha. Escolha é viver ou não essa homossexualidade de modo ativo. Mas escolher ser homossexual, ninguém escolhe ser homossexual ou ser heterossexual. A gente se descobre homossexual ou se descobre heterossexual. E é isso aí que as pessoas da comunidade muitas vezes não percebem. As pessoas se sentem acolhidas, como é o caso do Lucas Guedes que a gente falou agora mesmo, se sentem pertencentes, mas não entendem que uma vez que ele ache que ele faz parte real daquilo, ele vai precisar se ajustar e mudar para poder se adaptar, especialmente se você não tiver passabilidade, como é o caso do Lucas, que é um gay extremamente afeminado. Baú! Algo similar aconteceu recentemente com a Fernanda Ganzaroli. Ela é uma mulher trans e vivia uma vida na prostituição. Ela cruzou o caminho do cantor evangélico João Igor, no meio da rua. Os dois bombaram nas redes sociais porque parecia uma união de dois mundos completamente diferentes, mas era uma união fadada ao fracasso. João Igor, enquanto evangélico fervoroso, jamais teria uma mulher trans como amiga de verdade por muito tempo. Essa relação tinha data para chegar ao fim, era questão de tempo. E a gente via muito frequentemente em todas as publicações que o João Igor fazia com a Fernanda Ganzaroli naquela época, o público dele, que é um público majoritariamente evangélico, cobrando a Fernanda Ganzaroli para que ela deixasse de ser uma mulher trans e que ela saísse do pecado, entre aspas. Até que um dia eles romperam e deixaram de ser amigos. E uma coisa muito curiosa nesse negócio da Fernanda Ganzaroli com esse João Igor, não sei se vocês viram, mas depois que ela e o João Igor romperam, o João Igor começou a fazer vídeos com uma outra mulher trans para poder passar uma imagem de que ele não era uma pessoa preconceituosa, e a Fernanda Ganzaroli achou um outro cantor gospel muito parecido com o João Igor para virar amiga dele e gravou uma música gospel com ele. Então, como a Fernanda flerta muito com a igreja, ela sempre escuta comentários dizendo pra ela tomar jeito, pra ela sair da vida de pecado, pra ela tomar vergonha na cara. Ela é muito hostilizada, muito xingada e muitas vezes em um tom até de: "Ô querida, a gente te aceita, a gente te ama, a gente te acolhe." Mas isso sempre vem junto de alguma cobrança por alguma mudança dela. Baú! Um dos casos mais emblemáticos da atualidade, que já não é tão atual assim, mas está vivo, é o da Catilares. Você se lembra da Catilares? Como muitos me perguntaram e muitos têm curiosidade para saber se realmente eu sou ou não. Para quem não sabe, agora vai ficar sabendo, eu sou mulher trans, sim. E é isso, gente. Pra quem não sabia, agora tá sabendo. A Catilares era uma das mulheres trans mais famosas das redes sociais até bem pouco tempo atrás. E ela se reaproximou da religiosidade e da igreja, atendendo a pedidos da mãe dela, da família dela. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram ela fazer assim que ela ficou imersa na igreja? Mas depressa fugi, em Jesus respondi. E refúgio, Senhor, o processo de destransição da Catilares, que voltou a ser o Carlos Emanuel, é um dos mais emblemáticos de todos os tempos. Porque, em geral, esses processos de destransição de ex-gay, ex-trans, são grandes fracassos. A pessoa não consegue sustentar esse personagem por muito tempo. O caso da Catilares, e eu vou falar o nome dela de trans sem peso na consciência, porque ele mesmo usa esse nome morto toda hora para poder monetizar nas redes, é o caso de um cara que melhorou muito de vida com a igreja. Ele virou coach, ele resgata pessoas, ele dá palestras, ele faz pregações, ele ganhou uma casa, ele está fazendo dinheiro e ele se tornou uma pessoa extremamente opressora de pessoas trans. Ele prega que ele não nasceu trans, mas que ele sim, na verdade, cedeu ao pecado e que por conta disso ele escolheu a vida que ele tinha, que era uma vida errada. Por isso que o Carlos Emanuel se tornou um símbolo de desserviço à comunidade trans, porque sim, gente, cada um faz o que quer da vida, tudo bem, mas o que o Carlos Emanuel faz é deslegitimar completamente
todo o trabalho de conscientização e de não banalização da transexualidade. Hoje o Carlos se declara homem hétero e é muito querido na igreja dele, um símbolo de masculinidade, e apesar dele ser um símbolo de virilidade, ele já declarou que ele se casou com Jesus Cristo e não pretende ter relacionamentos com nenhuma pessoa nunca mais. Estão passando o limite, viu? Agora, só porque eu tô usando os produtos da Virgínia, porque é feminino, aí não vou poder usar, não. Meu amor, vou usar sim. O rosto é meu, a cara é minha. E, gente, parece que tá cada dia mais frequente essa aproximação, entre aspas, né, entre a comunidade LGBTQIAPN+, e a religião. Se por um lado quem é a favor disso defende que é direito de todo mundo ocupar todos os espaços e lugares que as pessoas quiserem, por outro a gente tem que se lembrar que a igreja é uma instituição milenar e que é esquisito a gente querer mudar algo só para que isso se adeque a gente, né? Eu não vou chegar numa cultura muçulmana, por exemplo, querendo mudar tudo só para ela ficar do jeito que eu espero. Eu só não vou aderir a ela, simples assim. Algo diferente disso sou esquisito, pelo menos para mim. Mas cada um faz o que quer e tá tudo certo as pessoas buscarem acolhimento, buscarem fé e buscarem um sentido maior para as vidas de cada um mesmo. E tudo bem também algumas pessoas acharem que elas vão encontrar isso em uma igreja. Só tem que ficar esperto porque, pela regra, esses vão ser espaços nos quais você vai ser subjugado e silenciado o tempo inteiro. Então esteja muito preparado, psicologicamente falando, para lidar com isso. Às vezes a insistência pode acabar trazendo mais dor do que cura e mais rejeição do que aceitação. O ponto para mim não é sobre negar a fé, tá? É muito mais sobre refletir se faz sentido você viver tentando abrir uma porta que está sempre fechada para você, como é o caso das igrejas como um todo. Baú! Nem toda igreja, mas sempre uma igreja, né? Deixa seu comentário aqui com a sua opinião sobre esse tema, seu depoimento e me conta se você já viveu ou conhece alguém com alguma história como essas que a gente viu aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem até o fim, espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui no vídeo e dá hype também. Logo mais tem mais conteúdo por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Estão passando o limite, viu? Agora, só porque eu tô usando os produtos da Virgínia, porque é feminino, aí não vou poder usar, não. Meu amor, vou usar sim. O rosto é meu, a cara é minha.